vencer. Terá sublime sorte, pois a Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer: sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unido, clamar em oração. Eis que o vento descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer: sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Não seja descuidoso pra buscar o dom de Deus, o dom que te fará ditoso, dar-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando a outros vai. Poderás também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer: sou um dos tais. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, a rocha inabalável, em Jesus, num homem comparável, em Jesus, num Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal à morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Espírito, enche a minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As tuas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, encha minha vida, encha-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, encha o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Meu coração eu quero derramar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo. Glória a Deus, aqui é o irmão Jaime, né? Mais uma vez, para me estar trazendo aqui o 7º e último dia da campanha, né? Na guia do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, né? E graças a Deus eu fico feliz, fico alegre, por hoje já está em condições de estar terminando a campanha, né? E agradeço aí a irmã Miriam, nesses 2 dias que me antecederam, que ela não deixou que a campanha ficasse vazia, né? Eu falei com ela e ela prontamente se pôs a fazer a obra de Deus.
Porque a obra não é do irmão Jaime, não é de homem nenhum, a obra é de Deus, né? E graças a Deus, Deus usou ela grandemente para trazer a palavra de Deus. As irmãs ajudaram nas orações, nos louvores. Isto é a obra de Deus. A obra de Deus não pode ficar reclusa. A obra de Deus não pode ficar presa em uma só pessoa, né? E vai que essa pessoa morre, e vai que essa pessoa fica doente, e vai que essa pessoa fica impossibilitada, como eu fiquei nos 2 dias, a obra vai parar? Claro que não. A obra tem que continuar. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida dessas irmãs, né? Graças a Deus, aonde quer que essa mensagem tenha chegado, que tenha uma terra fértil, ela vai dar frutos, né? Às vezes, se tem uma semente onde tem pedregais, ela demora mais um pouquinho, né? Se cai em espinheiro, ela vai ficar meio sufocada, mas se cair em terra boa, ô glória, né? Então, graças a Deus por isso, eu louvo e agradeço a Deus. Hoje eu já estou em condições de dar seguimento e terminar esta campanha, né? Porque Deus é bom. E hoje aqui, meus irmãos, nós já vamos estar meditando aqui sobre o nascer do Espírito, né? A nova vida em Cristo Jesus. E essa passagem se encontra, meus abençoados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 3, quando o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos, né? Aquele que foi ter uma visita com o Senhor às escondidas. Vamos estar falando de Nicodemos. Amém? E a Bíblia fala para nós, a palavra de Deus fala para nós, aqui no Evangelho de João, sobre Nicodemos, e ela fala bem assim para nós. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, ele era um homem que era conhecedor, né? Ele era conhecedor, ele era um líder. Então ele era um homem que tinha conhecimento. E a Bíblia fala que Nicodemos foi até Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Nicodemos sabia. Ele era de outra religião, ele sabia, ele era um líder, mas ele não compreendia. Às vezes a pessoa lê, ela prega, mas ela não compreende. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para estar compreendendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz para nós aqui sobre a passagem de Nicodemos com Jesus, né? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por isso que Jesus disse para ele depois, logo aqui na frente: necessário vos é nascer de novo. Aí ele ficou sem entender, como que eu vou nascer de novo? E ficou questionando o Senhor Jesus, né? Mas graças a Deus que a experiência, né, a aproximação, a deixada do Espírito Santo para conosco, para ser o nosso, para nos dirigir, né, não deixa nós confundidos, né? E Jesus aqui disse a Nicodemos. Nicodemos respondeu: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ele não entendia que nascer de novo
é você ter um encontro com o Senhor, é abandonar a vida velha, é ser nascido do Espírito Santo. E Jesus respondeu para ele aqui, o Evangelho de João, capítulo 3, versos 6. Jesus respondeu: em verdade digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, necessário, meus irmãos, é nascermos do Espírito, é ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque só assim nós poderemos ter realmente um encontro com o Senhor, uma nova vida. Eu já disse aqui no decorrer das semanas várias experiências, né, que eu tenho, que eu tive, que estou aprendendo, que nós precisamos realmente ter um encontro com o Senhor. Jesus aqui, nesse diálogo com Nicodemos, ele foi explicar para ele, necessário era nascer de novo, mas ele não entendia. Ele pensou que nascer de novo era nascer segunda vez do fato natural que acontece quando a mãe dá a luz. Ele achou que teria que nascer segunda vez, mas não era isso que Jesus estava falando. Era para ele ter um encontro, era para ele ter uma vida nova, era para ele ter um renovo com o Senhor. Em verdade vos digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te falar para você, precisa nascer de novo. Uma pessoa, quando ela tem um novo nascimento, ela tem que viver em novidade de vida. Ela tem que ter uma transformação, uma renovação na mente, uma mudança de caráter. Ela tem que ter essas virtudes, essas qualidades. E nós só encontramos se nós deixar a palavra nos limpar, se nós deixar a palavra nos lavar, se nós deixar o Senhor ser o autor e consumador da nossa fé. A gente vê, meus irmãos, percebe a tribulação que o mundo passa, a tribulação que as pessoas passam hoje em dia, né? No trânsito, dá uma vaciladinha no trânsito para você ver. A pessoa te xinga, a pessoa não tem paciência, a pessoa buzina. E se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você acaba aqui entrando na armadilha do inimigo. Porque aí você vai buzinar também, aí você vai xingar também, né? E aí vai ser igualzinho o inimigo quer. Semear contendas, né? Então, para nós precisamos ser transformados. Transformados com a renovação da nossa mente e mudança de caráter. A pessoa vai continuar, ela vai continuar indo na igreja e continuar com a mesma cara de madeira, agindo da mesma forma, enganando, sendo enganado, mentindo para as pessoas. Então não pode. Nós temos que ser transformados, né? Lá em Romanos 12:2 diz para nós, bem assim a palavra do Senhor. Então, para nós ter a nossa vida transformada, aqui em Romanos 12 ele fala para nós sobre uma nova vida. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, esse moço foi abençoado depois da perseguição, né? Como ele escreveu, inspirado por Deus, as Sagradas Escrituras. Por isso que a Bíblia diz que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 12:1, diz bem assim, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
e não vivam conforme os padrões deste mundo. Então, quando ele fala aqui para oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, é para nós não viver de acordo com como vivem, como andam, como falam, como agem aqueles que não temem ao Senhor. Eles não importam. Né? Eles não importam com o que pode acontecer. Tá? Então, pela misericórdia de Deus, ele nos orientou há 2000 anos atrás e hoje não é diferente, não. Não é diferente. Né? É muito difícil. E ele fala aqui, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, como que nós vamos ver qual que é a perfeita, boa vontade e agradável de Deus? É através do Espírito Santo, né? É através do Espírito Santo. É a renovação da mente, é a mudança de caráter, tudo isso, né? Nós temos que ter para nós ter uma vida nova com o Senhor Jesus. Fugir, né? Às vezes o inimigo engana tantas pessoas que as pessoas se tornam murmuradoras. O que é murmuradoras, irmão Jaime? Pessoas que reclamam de tudo. Você conhece alguém que se está chovendo reclama, se está de sol reclama, se tá com frio reclama, se está calor reclama, se está de carro reclama, se está andando reclama. Já viu aquelas pessoas que tudo é motivo para reclamar? Deus não gosta desse tipo de gente. Murmuradores, isso é uma doença, é um demônio. O demônio da murmuração, tá? Às vezes, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, às vezes você tem aí uma esposa que reclama o dia inteirinho. Você tem um esposo que reclama de tudo. Fala para ele, fala para ela orar e deixar a mão de reclamar. Tá? Conta para ele a historinha do povo que saiu lá do Egito. Saíram, aonde sofriam, aonde apanhavam, e logo depois de Deus fazer as maravilhas, de tirar eles daquela escravidão, de abrir o mar vermelho para eles passar, né? Chega do outro lado e já está reclamando. Moisés, plantar aqui, o que vai nascer? Né? Tudo reclamava. Uma caminhadinha que era para durar pouquinho tempo, durou 40 anos andando em círculo no deserto. Parece que nós já passou aqui 40 anos. Né? E só chegaram de lá Josué e Caleb. Todos que saíram de lá, que eram murmuradores, morreram. Então tudo eles murmuravam. Né? Murmurou que não tinha comida. O Senhor mandou codornizes para eles. O Senhor mandou maná para eles. E falou assim, ó, é para vocês pegar um por dia. Um por dia, fresquinho. Aí tem aqueles que duvidam, né? O Senhor falou que é um por dia, fresquinho. Teve uns que falaram assim, não, sabe lá se amanhã não tem? Vou esconder um aqui. Escondeu. No outro dia foi olhar, o que tinha? Tava cheio de bicho. Não era para esconder. Não era para pegar. Deus falou que ia prover. Né? Aí passou essa crise. Passou essa crise dos murmuradores, começou Moisés, quer água, Moisés, quer água, Moisés, quer água, tô com sede. Aí o senhor falou, Moisés falou assim, ah, senhor, não aguento expor mais não. Só murmura, só reclama, não, fica tranquilo. Eles vai estar com muita sede, você vai chegar lá, você vai falar com a rocha, eles vão ouvir você falar com a rocha,
Depois você vai tocar na rocha, você vai beber água e vai agradecer, ué. Vai dar glória a Deus, né? Mas a opressão era tanta em cima do Moisés, daqueles murmuradores. O que é murmurador, irmão Jaime? É gente que reclama de tudo. Tá? Tem gente que você não pode nem na venda comprar as coisas para eles. Além de não falar direito, a hora que você chega, aí já fala assim, mas não foi isso que eu pedi. Ah, mas não tinha do outro, não. Você entendeu? Assim, é uma doença. Reclamar é uma doença, é um demônio. Você conhece alguém na sua família que reclama demais ou não? Vixe, fala para ela, vai orar, vai agradecer, né? Fica reclamando, não. Vai visitar o hospital, vai visitar a cadeia, né? Vai nas biqueiras, vai nos valados para você ver. Um frio desse agora, que deve estar uns 16, 18 graus. Você vai ver pessoas deitadas na rua aí sem blusa, sem comida, sem lugar de dormir, sem tomar banho e não está reclamando. E você está aí com a barriguinha cheia, limpinho, deitado no seu sofá e reclamando. Deitado na sua cama quentinha, limpinha, geladeira panturrada e está reclamando. Faz isso não. Tristece o coração de Deus, não. Tá? Como o Senhor diz para Nicodemos, sabe o que é? Necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Por isso que nós temos que ter a nossa mente renovada, meus irmãos. Para nós ter uma mudança de postura, mudança de caráter, mudar o nosso jeito de agir. Ah, então vou mudar, irmão, já para agradar o meu pastor, para agradar meu patrão, para agradar minha esposa. Não. Não está errado. Mas você tem que mudar é para que Deus possa ver dentro do seu coração se aí houve realmente uma mudança. Não é só de capa. Não é só representar. É porque Deus conhece o coração e sonda os rins. Deus conhece nós todo. Da planta dos, da cabeça às plantas dos pés, dos órgãos, sentimento, pensamento, tudo. Nada escapa do Senhor. Tá? Então precisamos nascer do Espírito, ser transformados e sermos fortalecidos para nós termos a condição de vencer as tentações e as dificuldades que surgirão. Isso o Espírito Santo pode dar para nós. Pode fazer com que nós possamos nascer de novo, para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos ser fortalecidos. Porque a tentação vem, o inimigo vem. Aí se nós não tiver fortalecido, aí aquele que tiver mais forte em nós irá nos dominar. Irmão Jaime, a tentação está forte, é porque você não está vigiando. É porque o Espírito de Deus, a oração, a vigilância não está reinando em você, está reinando em você as obras da carne. Né? E nós vamos ver aqui no livro de Efésios 6, 10, para vocês verem realmente como é. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, é através da Tua palavra que nós te conhecemos, Senhor, e que sabemos, ó Deus, Pai eterno, que se nós quisermos mudar o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar, de falar, em todos os sentidos, Deus, nós sabemos, ó Pai eterno, que é só através do Teu Espírito Santo, Deus. Precisamos ser uma nova criatura. Precisamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, jogando todos os pecados fora, Pai.
porque nós temos que ser transparente, Deus. Em nome de Jesus, temos que aprender a ser do Senhor. Se quisermos que o Senhor nos tenha do teu lado, Senhor, eu quero ser uma dessas pessoas. Eu quero estar sempre junto do Senhor, Deus. Por isso eu te peço, Deus, eu largo tudo o que desejo para seguir o Senhor, porque nada é mais importante que o Senhor na minha vida e que eu ser guiada pelo teu Espírito Santo. Aleluia, Senhor. E eu clamo a ti, Senhor, venha fazer a diferença na vida dessas pessoas que vão ouvir nossas pregações, nossas orações, que venha ser guiados também pelo teu Espírito Santo, Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Eu quero também nesse momento agradecer ao pastor Jaime, a nossa irmã Joana e a nossa irmã Selma, quem trouxe os louvores, né? E eu agradeço, acima de tudo, a Deus que nos proporciona essa dádiva de estar fazendo esse trabalho. E quero agradecer também a todos aqui do canal do YouTube que têm nos ajudado, que têm feito o canal crescer, em nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em nosso coração. Mas antes, vamos deixar a bênção patriarcal. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia.